Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Queridos, os evangelhos, indubitavelmente, eles são um gênero especial naquilo que nós entendemos por literatura do cristianismo primitivo. E por que eles são importantes? Porque eles apresentam 4 propósitos específicos pelos quais eles foram produzidos, eles foram escritos. Primeiro, preservar o ensinamento de Cristo. Segundo, revelar os aspectos da natureza desse Deus maravilhoso que nós servimos. Terceiro, trazer luz àquilo que nós chamamos de sombras do Velho Testamento. E em quarto lugar, ser modelo de conduta para a nossa vida cristã. Quando nós falamos dos evangelhos, estamos falando muito mais do que apenas coleções de discursos ou um conjunto de parábolas, narrativas alegóricas. Na realidade, o que nós temos é simplesmente um conjunto de verdadeiros relatos sobre o maior homem que viveu entre nós, Jesus Cristo de Nazaré. E os evangelistas, cada um deles tem uma perspectiva para apresentar Jesus para determinada classe. Por exemplo, Marcos, ele foi escrito e o seu público-alvo eram justamente os crentes que habitavam em Roma. Quando nós vamos analisar, por exemplo, Lucas, o médico, ele tem um público-alvo, são os antigos gentios. Quando nós vamos para Mateus, ele tem o seu público-alvo, que são justamente os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, queridos, isso não é por acaso que Mateus ele quer alcançar os judeus. Ele tem uma intenção. E a intenção dele é justamente provar, mostrar a esses judeus que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido. E mais do que qualquer outro evangelista, nós vamos perceber que Mateus, ele vai frisar muito o Antigo Testamento para mostrar que Jesus Cristo, ele cumpriu na íntegra todas as profecias e as palavras dos profetas que eram também judeus. Então, Mateus, ele vai descrever detalhes acerca da linhagem de Jesus, desde Davi, e vai usar expressões familiares, vai trazer uma expressão, uma linguagem bem voltada aos judeus. E nós vamos ver no transcorrer de sua vida, de sua obra, de seu ministério, que ele é muito preocupado com a situação dos judeus. O amor que ele tinha de preocupação com o seu povo é visível, é algo clarividente, através da sua abordagem minuciosa, ele vai contar a história do Evangelho com uma habilidade fenomenal, uma habilidade de discutir a linhagem, o nascimento, o início da vida de Jesus Cristo de uma forma excepcional. Então, meus queridos, nós vamos ver as descrições, nós vamos ver os ensinamentos de Jesus organizados de forma de discursos. Nós temos, por exemplo, o Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 10 nós vamos ver preocupado em mostrar o envolvimento e a missão e o propósito do discípulo, e assim sucessivamente, até o último capítulo, ele vai descrever a ressurreição e a grande comissão. Mas vamos conhecer um pouco esse grande homem, bem como os fatos escriturísticos que giram em torno dele. Os amantes, os leitores das Sagradas Escrituras, vão perceber aqui no texto que nós lemos, por gentileza, saindo, viu Jesus um homem, observe aí. Vão perceber aqui nesse texto uma das mais lindas
e mais importantes convocações ministeriais já registrada na Bíblia Sagrada. Essa aqui, da chamada do publicano Mateus, é algo fenomenal. E vamos descobrir um pouco sobre Mateus. Inicialmente, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. E logo em seguida vamos para Lucas, capítulo 5, versículo 27. Marcos, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Agora vamos para Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. Vamos ver que a linguagem é um pouquinho diferenciada. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Bem, no primeiro texto que você leu de Mateus, junto comigo, não há dúvidas que foi o próprio Mateus que o escreveu, e ele vai relatar acerca de sua própria experiência pelo chamado do Mestre. Aqui, no texto de Mateus, nós vamos contemplar a sua humildade. Você vai observar, no primeiro texto que nós lemos, que Mateus, essa é a versão King James, ele vai citar no livro que traz o seu nome apenas a expressão que se levantou, não é? Ou, no King James, ele se levantou. Ele não se preocupa em registrar acerca dele próprio que ele tinha deixado tudo, sonhos, projetos, que ele tinha abandonado seu emprego, que ele tinha deixado sua fonte de renda, abandonado tudo, literalmente tudo, para seguir a Jesus. Ao mesmo tempo, também nós vamos perceber a sua devoção, uma devoção sincera a Cristo. Por quê? Pelo fato de ele também não ter mencionado que o seu nome era Levi, ou seja, ele adotou literalmente um novo nome, e junto desse novo nome, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas vamos ver o que Marcos se expressa. E passando viu Levi, filho de Alfeu. Né? Neste segundo texto aqui lido, que é o do Evangelho de Marcos, Pedro, que foi quem ditou, Lucas vai registrar isso até lá de Atos dos Apóstolos, que Marcos vai escrever aquilo que Pedro dita, como função do escriba. Então Pedro, ele foi quem ditou e narrou, ou simplesmente ele reportou, ele contou as histórias dos milagres de Jesus para que Marcos pudesse registrar. E nessa narrativa, você vai observar que ele menciona o antigo nome de Mateus, não é? Levi, filho de Alfeu. Então é provável que tenha feito isso simplesmente por estar acostumado a chamá-lo pelo antigo nome. Agora, quando nós vamos para Lucas, dá uma olhadinha aí como Lucas ele se expressa. Lucas, ele nos traz uma informação diferenciada, uma informação mais valiosa sobre esse encontro, sobre esse episódio. O que é que tem escrito aí? 1, 2, 3. Viu quem? Sim, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Aqui, no Evangelho do médico historiador Lucas, vocês sabem que Lucas, entre os 3 sinóticos, ele é o que apresenta com maior detalhes os milagres de Cristo. Não teve o privilégio de conhecer a Cristo pessoalmente como os demais, porém, contudo, todavia, ele segue à risca, não só em padrões da língua grega, como também informações minuciosas. Ele só pede para João, né? Mas entre os 3 primeiros, ele é o mais
específico, é o mais detalhado acerca dos escritores dos evangelhos. Então, o evangelho de Lucas vai fazer questão em dizer que Mateus, deixando tudo, abandonando tudo, levantou-se e seguiu a Cristo. Acerca desse ponto, o grande dicionário, o grande comentário wesleyano, ele vai frisar que alguns aspectos, essa resposta, essa atitude de Mateus, vai apelar a uma maior consagração do que dos 4 pescadores. Eles poderiam, algum dia, retornar à sua pesca. Eles poderiam voltar a fazer o que eles estavam fazendo antes. Mas o comentário wesleyano vai dizer que Mateus era diferente. Mateus, definitivamente, nunca mais retornaria a fazer o trabalho que ele fazia. Ele literalmente abandonou a sua vida para seguir a Jesus. Nesses 3 casos que nós lemos, nesses 3 casos, nas 3 perspectivas de 3 evangelistas com público-alvo diferentes, nós vamos perceber que Jesus é ele que olhou para Mateus. Foi Jesus que observou Mateus, ou seja, o bom médico estava passando e quando ele visualizou o publicano, provavelmente, acredito, ele apontou a sua mão para ele e disse apenas uma simples palavra: segue. Interessante, queridos, que essa expressão segue, Strong, ele vai chamar de akaloutel. Essa expressão, ela significa seguir alguém que precede. Significa juntar-se a ele como seu auxiliar, juntar-se a ele como seu assistente, juntar-se a alguém como discípulo, tornar-se ou ser seu seguidor, mas acima de tudo, apoiar todos os seus projetos. E é interessante que Wesley vai frisar que esse mandamento de Jesus, siga, foi algo que por Mateus foi recebido não só de forma instantânea, ou seja, automática, mas ao mesmo tempo com obediência imediata. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, foi uma entrega total. E a questão é a seguinte, apenas fortalecendo uma ideia que eu quero criar aqui, que Mateus, ele já conhecia os feitos de Cristo, que Mateus já tinha ouvido falar até pela região que habitava e trabalhava, do ministério de Jesus. O comentário wesleyano vai defender que não temos dúvida da presença de um contato, pelo menos visual, do discípulo com o seu mestre. Isso é tão bem observado no livro de João, Isso vai trazer fortes indícios que a mesma coisa aconteceu em relação a esse encontro de Mateus, essa chamada de Mateus com Jesus. E, sem dúvida, ele vinha, nada nos impede de imaginar isso, observando o ministério de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos por algum tempo, antes desse dia da convocação, antes desse dia da decisão. A expressão akolotel, que é segue, segundo Strong, é interessante. Essa palavra, ela saiu da boca de Jesus, eu estou imaginando, ou foi de uma forma cheia de muita unção e outras coisas boas, para convencer qualquer homem a parar tudo, se levantar e como um robô seguir. Ou, segunda hipótese, havia um motivo muito forte. Havia uma simpatia, havia um quebrantamento interior, havia um interesse que o levou a não hesitar, se levantar. Sabe o que significa isso? Deixar tudo e seguir Jesus. Bem, de acordo com Aramis de Barros, que é o livro que nós estamos seguindo como
padrão para essa nossa jornada 2023, nessa obra aí, 12 Homens de uma Missão, que tenho certeza que o pastor Eliseu deve ter mostrado o livro, não é? Ele vai informar que Mateus era morador da cidade de Cafarnaum. Primeiro ponto. Não é? Segundo, poucas, ele vai dizer também, não foram as oportunidades que Mateus ele teve como morador de Cafarnaum de contemplar Jesus em ação, né? Durante todo esse período que ele ministrou na Galileia. Há uma grande possibilidade que quando Mateus, segundo ele, que quando Mateus se confrontou com esses milagres de Jesus, com os testemunhos que vinham acerca dele, comparando com o conhecimento que ele tinha da Torá, com o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, ele era judeu, todos sabem, né? Esse confronto, ele contribuiu para uma enérgica, para uma definitiva decisão, deixou tudo e seguiu Jesus no exato momento que ele foi convocado. O Dr. Rousseau Shedd, ele vai dizer que quando esse publicano, ele abarcou o segue-me de Cristo, ele simplesmente passou de funcionário do Império Romano, de servir, de ser servidor do Império Romano, para servir o Império dos Céus, o Reino Celestial. Então, meus queridos, Champlin, cadê o Eliseu para eu mexer com ele? Saiu, foi. Eu ia dizer, Champlin de Eliseu, ele é fã de Champlin. Ele vai dizer que Mateus vai também ratificar o que os demais dizem. Ele realmente conhecia Jesus. Isso não tem dúvidas nem variações, porque provavelmente ele manteve um contato anterior com ele. Quem diz isso é Champlin, né? Até pelo fato de ter ouvido, até mesmo presenciado os milagres de Jesus. Ele vai ratificar tudo aquilo que nós falamos. E segundo Champlin, Mateus estava só esperando a oportunidade, só esperando a convocação, como alguém que desejava, me chame, me convoque, eu vou. Eu não posso me obedecer pela posição que eu ocupo, é a visão de Champlin, né? Mas me convide. Então Mateus estava aguardando apenas esse convite, para concretizar aquilo que já tinha nascido no seu coração. Vocês estão entendendo? Então, queridos, Moody vai ratificar, vai defender que esse posicionamento aqui de Mateus foi uma total ruptura. Ruptura com o velho homem que ele era, com as velhas coisas que ele praticava, com esse novo encontro, algo que foi feito, que foi gerado no seu coração, algo que ele definitivamente propôs nunca mais praticar aquilo que tinha praticado no passado. O seu cargo na cabeça dele pode ser ocupado por outro, né? Qualquer um pode encontrar vaga neste emprego, menos eu, porque ele sabia que era muito difícil um publicano, um coletor de impostos, que prestava serviço e ganhava muito no Império Romano, abandonar o cargo e voltar novamente para a mesma posição. Então, Moody vai dizer que ele tinha consciência dos riscos, mas sabe o que é você mergulhar definitivamente e descansar no caráter de alguém que nunca falha, descansar nas mãos de alguém que tem caráter para cumprir aquilo que promete? Foi mais ou menos assim, segundo a ótica de Moody, a visão de Mateus. Então, Mateus, certamente, ele conhecia muito bem as Escrituras, ele conhecia muito bem o Velho Testamento, ele viu o cumprimento detalhado das profecias na vida do Senhor e ele não teve dúvida. Um dos primeiros, e outra coisa, ele se converteu de verdade. Sobre a conversão de Constantino, eu estava dizendo para os meus alunos, bacharelado, eu tenho minhas dúvidas, né? Agora, sobre Mateus, eu não tenho dúvida da sua conversão. Mas por que eu não tenho dúvida da sua conversão? Porque um dos primeiros sinais de uma pessoa que se converte realmente é abandonar as práticas velhas e mudar a rota da sua vida.
em todos os sentidos e aspectos. E a segunda coisa importante é a sede em ganhar almas para Cristo. Pastor, isso está dizendo baseado em quê? Em Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13, em Marcos 2, 14 a 17, eu estou me referindo hipoteticamente uma possível explicação sobre a festa que ele dá dentro da sua casa. Aquela festa foi estratégica, aquela festa foi pedagógica, aquela festa foi evangelística. Eu acabei de citar chefe, não posso fazer nada, né? Felizmente, né? Mas observem aí que ele tinha interesse de ganhar almas, independente de ter sido feita essa festa, do exato momento que ele se converteu ou um tempo depois da sua chamada. Ele convidou publicanos, ele convidou pecadores, seus antigos companheiros, que roubavam com ele, né, literalmente, né, que saqueavam dos cofres indiretos, públicos, né, que falsificavam notas, né, quem vai falar isso é Champ, não sou eu, né, mas vou dar um créditozinho de confiança. E nós vamos observar que Moody vai dizer que realmente foi algo sensacional essa festa. Ele convida publicanos, pecadores, os antigos companheiros, que faziam o que ele fazia, né? Convidou para quê? Moody vai dizer para ganhar a alma deles, porque sabia que Jesus poderia ganhá-los para si. Para os fariseus, que faziam uma rígida distinção e sentiam assim na conta de justos, se achavam melhores que todo mundo, mas santos que todo mundo, Jesus respondeu que o seu ministério, ao ser abordado porque estava entre eles, era necessário aos pecadores, como os serviços de um médico são necessários a quem está doente. Quem precisa de doente? Quem precisa de médico? Quem está doente. Então, quando nós falamos de Mateus, nós falamos sobre alguém literalmente transformado. Agora, quando nós voltamos ao texto, a palavra Mateus, segundo Strong, vem da expressão Mataios, que significa dádiva ou presente do Senhor. Baseado em Lucas 6,15, era filho de Alfeu, irmão de Tiago, possivelmente o menor. O escritor Aramis vai frisar que o nome verdadeiro dele era Levi, né, baseado em Marcos 2,14, e o nome quer dizer dom de Jeová. Né? A expressão Mateus foi o nome apostólico que ele recebeu, mas o seu nome original era Levi. Aí daí variam os pseudônimos Matias e Matatias. Tanto Matias quanto Matatias, na Bíblia do Novo Testamento, né? O evangelista está se referindo a Mateus. Né? Bem, no que tange aí a capacitação pessoal, Mateus ele deve ter sido o mais instruído e o mais preparado de todos os discípulos. Por quê? Além de ser um hábil escritor, além de ser um cara versado em ciências exatas, além de ser um as na contabilidade, eu não estou enfeitando coisa nenhuma, porque coletor de impostos, que prestava serviço para o Império Romano, tinha que literalmente dominar, isso vem antes das máquinas de calcular. Então, ele possuía um razoável e estimado conhecimento nas áreas, tanto de contabilidade, quanto na área de matemática. Né? Então, Mateus, com certeza, em decorrência da função que ele ocupava e do serviço que ele prestava, no mínimo, ele era um poliglota. Por quê? Porque ele tinha que dominar o latim, a língua grega. Ele, por ser judeu, tinha conhecimento do hebraico. Ele, por estar servindo a Roma, né, em lugares onde habitavam muitos gregos, ele conhecia a língua grega. Né, ele só, até neste momento, ainda não falava línguas estranhas, né, porque aí né, porque todo crente é poliglota, ele fala português e línguas estranhas. Mas no caso dele, era o grego, o latim, o aramaico, né, e o hebraico. Então ele era poliglota, era um crânio. A notoriedade alcançada por esta
obra que ele produz vai mostrar as suas qualidades, que são mencionadas pelos patrólogos, né? Muitas obras aí, patrísticas, vão destacar a intelectualidade de Mateus, como por exemplo Jerônimo, né? Na obra Os Pais Micenos e Pós-Micenos, na página 362. Bem, e qual era a sua profissão? Eu já disse, apenas aprofundando, vamos voltar para Mateus. Cadê a Bíblia dos teólogos? Vamos abrir novamente, capítulo 9, versículo 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Ele estava fazendo o quê? Estava onde? Está muito fraco, nem eu que me jantei. Ele estava onde? Olha, meus alunos vão ganhar meio ponto só na participação agora. Ele estava onde? Muito bem. Essa palavra coletoria, segundo Strong, vem da expressão telonion. E essa expressão, ela significa taxa, imposto, significa alfândega, significa lugar para se pagar taxas, escritório de impostos. É um local onde haverá uma pessoa para fazer a coletagem de taxas, de dívidas, pagamentos, né? Pré-vendas. Wesley, comentando sobre essa função, esse trabalho de Mateus, ele informa que a chamada de Levi de Mateus ocorreu de uma forma bem clara. Ele estava sentado no lugar do pedágio. Essa expressão que Wesley cita, King James vai informar que era um tipo de recepção de costume, né? Um tipo de administração fiscal. Era um lugar reservado para pagamento de pedágio, né? Moody vai dizer que o local dessa coletoria era Cafarnaum, que ficava num lugar estratégico, numa estrada que ia de Damasco para as cidades costeiras. Observe a grande Galileia do quadro, não é? Observe a cidade principal, que é Cafarnaum, e nessa região estava o lugar de pedágio, né? Ele estava sentado neste lugar para desenvolver sua tarefa, que era coletar os impostos. Era um lugar, segundo um Moody, favorável. Por quê? Porque ficava em uma principal localidade entre estradas que teriam que passar por elas para poder cruzar o mar da Galileia. Então, comercialmente falando, é o ponto estratégico. Aramis vai dizer que, ao contrário de alguns outros discípulos, Mateus, ele não havia sido seguidor de João Batista antes de ser convocado, antes de ser solicitado por Cristo, né? Em decorrência até da profissão que ele exercia, né? Que o dificultava, né? A isso tudo. Mas Mateus era judeu e, como falado, ele prestava serviços para Roma, possivelmente atendendo a Herodes Antipas. E quando nós vamos analisar o que um escritor inglês, por nome de Eder Shane, que Champ cita, né, Champ do Eliseu, na obra intitulada Life and Time of Jesus, ele vai dizer uma coisa interessante. Vai dizer que, com base em fontes rabínicas, o escritor vai dizer que esses coletores, eles, ao praticar a cobrança de impostos, eles aborreciam muito os judeus. Por que eles aborreciam? Porque eles trabalhavam a parte, né, de extorsão. E ninguém gosta de ser extorquido. E as classificações dos coletores, dos quais Mateus, como funcionário da alfândega, fazia parte, era a pior de todas elas. Mateus, ele sobrevivia também de extorcar as pessoas, extorquir as pessoas, né? Assim como os companheiros dele. Graças a Deus, né, aqui no Brasil, os nossos auditores fiscais, nossos fiscais de rede são todos honestos,
né? Aqui no Brasil principalmente, dessa nova gestante, né? Graças a Deus, mas naquela época, isso vem das antigas, né? Sempre tinha aquele que superfaturava. E esses publicanos eram os tais. E Mateus era o pior de todos, né? Inclusive, o doutor Rousseau Shedd vai defender seus escritos, que esse era o motivo de Mateus ser odiado e literalmente desprezado, né? Por quê? Porque além de tudo isso, ainda era colaborador dos opressores dos judeus, e que ele obtinha muito lucro, inclusive exigia a maior taxa possível em suas cobranças. Aí eu pergunto, quem é que vai gostar disso? Champlin vai dizer que os publicanos, eles literalmente não eram bem vistos pelo povo, por causa da desonestidade. Eles usavam, até segundo Champlin, emprego de violência. Sabe o que é coibir as pessoas? Sabe o que é pressionar as pessoas? Machucar as pessoas? Tudo isso por causa de dinheiro, roubando por meios, entre aspas, legais, viúvas, comerciantes e pessoas destituídas, né? Eles lesavam até o próprio governo romano, sem medo de enfrentar uma guilhotina ou os bravos leões do Coliseu. Imagine, coitado dos judeus. Apesar de Roma ser rigorosa e intolerante aos trapaceiros, isso não impedia eles de roubar, né? Eles eram considerados, baseado em Mateus 18 e 17, como verdadeiros traidores nacionais, apóstatas. O que é um apóstata? É aquele que renuncia à sua fé. Mesmo sendo judeus, eles eram tratados como gentios, como pecadores. Por quê? Porque na cabeça dos judeus, por eles serem funcionários públicos, a serviço de um dominador cruel, eles abandonaram seus princípios de fé e crença. Bem, Aramis vai dizer que os escritos rabínicos, eles traçavam juízos duríssimos contra eles. Por quê? Porque consideravam eles não apenas impuros, mas também contaminadores, transmissores de impurezas espirituais. Então dá para imaginar como Mateus, como Zaqueu era visto, mesmo depois de convertido, por muitos que faziam parte da classe dos cristãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, no dizer do teólogo italiano Giovanni Canfora, essa lógica, ela ia obedecer um raciocínio simples. Eu não coloquei, mas eu vou citar o que ele disse. Enquanto cobradores, os publicanos eram os agentes da dominação estrangeira, isto é, dos pagãos. E por estes serem impuros, impuros eram também os publicanos. Vale ressaltar que nas Escrituras, principalmente dentro do Novo Testamento, esses cobradores de impostos, você já se deparou com alguma passagem bíblica, eles frequentemente eram associados a pecadores. Você vai ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. Né? Eram considerados como meretrizes, como pagãos. Mateus capítulo 18, versículo 15. Então, queridos, diante desta situação, será que nós temos alguma dificuldade de entendermos, de compreendermos por que os fariseus, por que os doutores da lei se mostravam profundamente escandalizados quando viram Jesus, o que se dizia o Messias prometido, e seus discípulos na companhia de Mateus, na sua casa, em um banquete com esses publicanos? Não precisa ser um expert em teologia, nem em arqueologia bíblica, para entender isso. Então, Mateus, como de resto todo cobrador de imposto, pela corrupção com que ele estava acostumado, né, propinas, como eu disse, extorsões, né, ele também era odiado.
E, em contrapartida, riquíssimo. Riquíssimo. Dono de muitos bens. Russell Shedd ainda vai afirmar nesse ponto que socialmente, entre os não religiosos, era um emprego de grande prestígio. Que podemos dizer, segundo Russell Shedd, é que como cobrador de impostos, Mateus, ele tinha uma habilidade tão grande que vai tornar os seus escritos ainda mais emocionantes para os cristãos. Bem, a nível cultural, a nível teológico, não é? O talento de Mateus, ele foi útil. Inclusive na própria composição neotestamentária. Por quê? Eu vou explicar agora. O estilo de Mateus é exatamente o que seria esperado de um homem que dominava ciências exatas. Se você parar para analisar exegeticamente, hermeneuticamente, sistematicamente, a escrita, os episódios, os capítulos que Mateus ele escreve, vai mostrar que ele dominava a questão da sistemática, ele era muito conciso, ele era muito ordenado. Ao invés, por exemplo, de escrever em ordem cronológica, ele vai organizar os evangelhos através de discursos sistemáticos. Né? Muito bem. Então, queridos, onde ele habitava e onde ele atuava? Eu já disse, Cafarnaum, na Galileia. Tudo indica, segundo a tradição, que a sua origem vem de lá. E é por isso que afirmamos, não foram poucas as oportunidades que ele teve de presenciar os milagres de Jesus. Né? Mateus, ele atuava como um publicano nato, sim. Os publicanos originais, eles faziam parte, naquela época, de um grupo bem reduzido, não é? Chamada publicanos. Era uma sociedade elitizada. Só fazia parte quem era dessa categoria. Não é? A renda deles, maior, saía dos tributos estatais. E nós vamos perceber que na época da República, que oficialmente durou até 27 depois de Cristo, os publicanos, eles dominavam através dessa fiscalização, dessas coletas de tributos, e isso serviu de inspiração para que os imperadores romanos, eles adotassem esse sistema, não é? Para ganhar cada vez mais do povo sofredor, né? Zaqueu e Mateus estão nessa categoria. Eu ia falar sobre a hierarquia dentro da ação dos publicanos, mas eu não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Vou falar sobre a morte de Mateus, não é? Quando a gente vai molhar o bico, a aula termina, né? Mas a morte de Mateus, ela é interessante. A gente não tem uma informação concreta de onde Mateus ele faleceu, nem de como ele faleceu, né? Segundo alguns comentaristas, né? Segundo alguns historiadores, eles vão dizer, como o caso de Anna Jameson, né? Em uma das obras muito conhecida nos Estados Unidos, Secret and Legend, vai dizer que São Mateus, ele permaneceu 23 anos no Egito, não é? Atuando na Etiópia. Vem a questão de qual Etiópia, não é? Porque ela diz no Egito, mas existiam duas Etiópias, tanto dentro do Egito, quanto dentro da Ásia, né? Bem, então vai dizer que teria ele perecido no 90º ano da era cristã, sob o reinado do ímpio imperador Domiciano, aquele que encheu os caldeirões de azeite e era acostumado a matar crente queimado dentro daqueles turbilhões de azeite, né? De acordo com lendas gregas, Mateus ele teria morrido pacificamente, embora
a tradição da Igreja Oriental vai dizer que o apóstolo, ele sofreu primeiro um martírio por lança e por espada. Existem dois historiadores, Heracleon e Clemente de Alexandria, que vão afirmar que Mateus, ele teve morte normal, morte natural. Né? São muitas e muitas especulações, são muitas e muitas narrativas que vão apontar acerca não só da carreira, como da morte de Mateus. O Dr. Goodspeed, em seu livro Mateus, o apóstolo e evangelista, ele vai explicar que no decorrer dos séculos, as lendas se misturaram com as narrativas e ocorreu uma verdadeira confusão na cabeça de muitos cristãos. Bem, não obstante a isso, relatos vão contar que Mateus, ele teria, né, aparecido lá no Egito, né? Deus tinha usado ele para ressuscitar o filho de um rei egípcio, que fala isso é o Cham, né? E através dessa cura, a princesa desse rei, chamada Efigênia, ela fica muito grata a ele e, através dessa ação, ela conhece o Evangelho. Bem, como eu disse, são muitas lendas, são muita folclorização. A Igreja Católica Romana, ela vai identificar os restos mortais de Mateus, que foram encontrados por um monge chamado Atanasias, e vai registrar que ele teria entregue a um bispo de um lugar chamado Paestum, né, chamado João, que posteriormente as conduziu a Saleno, na Itália, aproximadamente em 1054 depois de Cristo, e até hoje esses restos mortais são preservados. O Dr. Mike Pina, ele vai encerrar de maneira honrosa a biografia de Mateus, dizendo o seguinte: Mateus foi, por certo, um talentoso escritor e um ardoroso discípulo. Era superdotado, provavelmente do melhor preparo intelectual entre os 12 discípulos. A sua formação o equipou devidamente para testemunhar aqueles que ocupavam posições de autoridade e o tornou um vaso escolhido para escrever o Evangelho que leva o seu nome. Se você encontrar informações bíblicas que nos provem como foi a morte de Mateus, eu gostaria de ter acesso, que muito vai enriquecer os nossos esboços de mensagem, tá bom? Mas até hoje há uma grande incógnita sobre a morte de Mateus. Vocês entenderam? Eu tentei resumir aqui um estudo que nós fizemos durante uma semana. Está até discutindo com o meu vice-diretor, dizendo: meu filho, 40 minutos a gente vai molhar o bico e terminou a aula. É que naquela história do jogo do Brasil com a Alemanha. Estava 0-0. E Gorila, eu vou aqui, venho já. Quando eu entrei no banheiro que saí, 7-0. Só vi 1-0, 2-0, 3-0. Então, Deus abençoe vocês. E é isso aí, meu filho.